Cadê o vídeo do Keula? Vamos ver um vídeo do Keula, então. Que tal? Vamos ver esse vídeo do Keula aqui sobre o Shanks. Parece bom, hein? Vamos ver esse vídeo aqui do Keula, então. Shanks é o nick do Rank 1. E na última temporada de 2023 ele era o Rank 1, O o Combato 2 pegou e o 3 3 ao conta, mano. mesmo Como pode? tempo. O Samuel tá tentando ir pro CBLOL, eu tô torcendo por ele, mano. O cara parece ser massa demais. No último vídeo que eu fiz sobre como joga o Rank 1, o cara flipava pra caramba. Fazia muitas jogadas que só dariam certo se ele tivesse fidado e jogasse perfeitamente. Eu pensei que nesse vídeo seria um replay do Rank 1 anterior, mas eu tava redondamente enganado. Samuel é muito consistente, na maioria esmagadora das partidas ele faz full clear. Ou seja, ele farma toda a selva antes de influenciar o mapa. Ele tem aversão ao risco, ele não é o tipo de player que vai apostar tudo num gank e deixar o jogo muito mais difícil. E isso se reflete nos campeões que ele joga. Os personagens que ele mais tem sucesso são aqueles que farmam e acabam sendo um problema no meio pro fim do jogo. Tipo Viego, Bel'Veth, Taliyah, Graves. Ele também gosta de jogar de Lee Sin, que não se encaixa com esse estilo de jogo. Inclusive, em uma das contas dele tem Lee Sin como maestria principal. Mas as estatísticas dele como personagem não eram tão boas em nenhuma conta. E a culpa nem era da mecânica dele. O Lee Sin do cara é clean, mas é bem inconsistente. Ele tem que ficar forte, ele tem que finalizar o jogo rápido. Mas entende como isso não depende só dele? Ficar forte não garante que o time vai tomar boas decisões. E quanto mais o tempo passa, menos o campeão dele tem a oferecer. Com o estilo de jogo de tomar menos riscos, o Lee Sin simplesmente não encaixa. Geralmente quem joga de Lee Sin quer lutar o tempo todo. O estilo de jogo do Shanks me lembra do Agurin, que é um jogador europeu que foi pra Coreia e pegou Rank 1 no Bootcamp. Ele foi o primeiro estrangeiro da história a fazer isso, inclusive. O estilo de jogo dos dois é bem parecido. Eu queria ver o Samuel na Coreia pra ver como ele ia sair. No League of Legends, muitas vezes você não tem que fazer a play acontecer. Se você estiver farmando bem, rotacionando pro lugar certo, o inimigo vai trollar na sua frente. Os caras vão perder o jogo pra eles mesmos, depois é só capitalizar. E aí entra o principal diferencial do cara. Ele é um monge. Não literalmente, mas ele age como se fosse. Tu entra na Mano, live do cara, é ele tá bizarro. falando baixo, tá na Não, paz. isso é bizarro, velho. Eu fico nervoso assistindo a live do Shanks, que, tipo, acontece uma desgraça no jogo dele, aí ele vira e fala, ah, isso aqui não devia ter acontecido. E aí ele vai pra base, ele volta da base, assim, e volta a jogar normal. Não, bizarro. Mano, que mental blindado o Shanks tem. E esse, eu tenho certeza que esse é o motivo, o número 1 pra ele ser top 1, 2 e 3. Não reclama de nada, de ninguém. É bizarro, nem parece que ele joga o mesmo LoL que a gente. Isso faz com que ele fique focado no jogo e não naquele filho da jobado do cara que caiu no seu time, saca? Ele pensa no que tem que fazer e faz. Cara, isso é a melhor qualidade possível pra ganhar solo kill, guys. Limpa. Garanto E por pra falar vocês, nisso, mano. sabe o que ele pensa quando ele tá em jogo? Eu fui perguntar pra ele na live, essas informações são precisas. Ele é um jogador egoísta, ele vai fazer a play que é boa pra ele vai pegar os recursos pra ele, por saber que a maior chance de carregar o jogo é com ele ficando forte. Lembra do vídeo do Jean que eu falei sobre os níveis de conhecimento do LoL? Ele conhece muito bem os personagens que joga, ele é muito bom mecanicamente. Ele conhece muito bem os campeões dos inimigos, as matchups, faz pathings muito bons na selva, sabe quando pode entrar no rio, quando é melhor evitar, né, dog? Mas quando se trata no nível 3, ele nem pensa sobre, ele nem pensa na condição de vitória do time dele. A condição é sempre ele. Ele joga pra ficar fidado e carregar as lutas, simples assim. A rota que ele escolhe na selva é onde ele vai conseguir gankar para pegar kills, sacou? Solo kill BR é uma merda, mano. É aquilo que eu falei pra vocês uma vez. A nossa solo kill, ela recompensa esse pensamento, entendeu? Tipo, aqui o Shanks não tá... Ele tá reproduzindo o que mais deu certo pra ele durante o tempo, que foi o quê? Jogar assim. É o jeito certo de se jogar LoL? Não. Provavelmente ele tá aprendendo isso no competitivo também. Mas é inegável que ele é recompensado por comportamentos ruins porque funcionam. Mas na maior parte dos jogos ele joga pra bot lane, de acordo com as próprias palavras. Na solo Q, quem ganha bot ganha o jogo. Ele joga pra garantir que isso aconteça. Mas também não vai arriscar o jogo pra isso. É como eu falei antes, ele não toma muitos riscos no começo do jogo. Mas a lógica é essa, ele faz a play depois de ter farmado os campos. Mas você deve ter reparado que os exemplos usados aqui foram da temporada passada, né? Agora as coisas mudaram um pouco, tem as vastilarvas. Será que a estratégia ainda funciona? É óbvio que sim, mas com alguns ajustes. A partida que eu vou te mostrar é dessa temporada, ele tava com 80% de vitória até aquele momento. Mas antes, sabe o que mais ele faz? Ele aproveita o fim da introdução pra deixar like no vídeo. Vou deixar o like que eu aqui. fiz, né? Boa, foi boa, foi boa. Algo que eu recomendo que vocês façam todo jogo, mas que o Shanks não faz, é encontrar cadê o Deixa o Jean. like no vídeo aqui também do YouTube, hein?
E vocês na Twitch me deixam sub. O inimigo. Todo jogo que eu assisti dele, ele tava sapando nessa área aí. Aparentemente é pra não levar invade. Mas se eu fosse vocês, eu tentaria wardar jungle inimiga. Algo que você pode fazer é wardar lá, voltar pra base e comprar a lente. Quando você for dar seu primeiro gank, ela já vai estar disponível. Só que isso é arriscado. Imagina se você entra na selva inimiga e os caras te matam. E como eu já falei, o cara tem aversão ao risco. Ele não vai fazer esse tipo de jogada. O lance dele é farmar a selva toda e depois tentar influenciar o mapa. Mas tem um detalhe. Quanto melhor, quanto mais rápido você farmar sua selva, mais tempo livre você vai ter pra gankar. Aqui é discípulo do Shine, né? Então é importante que você tenha técnica pra farmar. Parede da Nívea para o novo Herald. Não só a parede da Nívea, como também a ult da Thalia. Pegas 277, obrigado pelo subir. Os campos na selva. Olha como é que ele mata esse lobo no limite. E lembra que eu falo todo vídeo que o primeiro gank acontece mais ou menos aos 3 minutos e 30? Olha o relógio. É mais ou menos esse o tempo que um bom jungle demora pra farmar a selva. Então você que joga jungle, comece a reparar. Se deu 4 minutos e você ainda não terminou de farmar a selva, cara, melhore. E você pode falar: ah, Túlio, mas sempre que eu chego pra gankar, os caras estão avançados. Então daiva, pô. Tem jungle que reclama demais. O time tá levando pressão, o cara reclama que não tem ajuda, não tem prioridade. Aí o time tá botando pressão, ele reclama que não dá pra gankar. Pô, decide. Você só tem que ter paciência de esperar a wave avançar primeiro. Se você tentar dar um dive sem minions, provavelmente você vai de vala. A segunda desculpa é: ah, Túlio, mas o meu time não sabe divar. Fih, o Sanks era o rank 1. A Caitlyn que tá jogando com ele nem percebeu que ia rolar dive, ela ia voltar pra base. A Karma que deveria ter iniciado o dive acabou ficando com a kill. Depois, por não ter tancado a torre, teve que flechar e usar curar no Graves. 14 anos de LoL e a gente não tem um chat de voz pra organizar um dive. Então não interessa seu elo, vai sempre ser um pouco bagunçado. Não use isso como desculpa pra não aprender a divar. Outros questionamentos que podem aparecer: ah, Túlio, o cara ficou 2 horas parado na moita, ele não tá perdendo o tempo dele, não? Pior que não, mano. O tempo todo onde ele tava lá no bot esperando, os campos da selva dele estavam mortos, então não tinha nada pra ele fazer no mapa. Os junglers que costumam deixar de fazer a selva pra fazer esse tipo de jogada, eles sim estão perdendo tempo. Ah, Túlio, mas se ele faz rota pro bot e as larvas que nascem aos 5 minutos? Fih, são 5 minutos agora. E ele ficou parado por 2 horas lá naquele bot. E mesmo assim, ele tá perto das larvas aos 5 minutos. Isso também não é desculpa. Pare de usar as larvas como muleta pra fazer pathing pro top. Se você vai farmar de baixo pra cima, tenha um motivo racional pra isso. Não faça igual esse Lee Sin. Fez rota pra cima, provavelmente só por causa das larvas. Não conseguiu gankar top, não deu cover no bot. Imagine se o Lee Sin chegasse no meio daquele dive, como seria diferente. Eu tô reparando que todo jogo o jungle tá começando pelo bot no desespero pra pegar essas larvas. Só que nem sempre é a condição de vitória. O Lee Sin largou tudo pra fazer as larvas e nem conseguiu pegar todas. Mas vamos supor que ele tivesse conseguido. Pô, ele é muito clean mecanicamente também, né, mano? Essas larvas são inúteis pra ele. O Mordekaiser não tá batendo na torre. O Ezreal não vai dar conta de bater na torre de uma Karma e de uma Caitlyn. Se você não vai usar as larvas, não vale a pena arriscar seu jogo pra pegá-las. É sério, eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Vocês estão no desespero por causa dessas larvas, deve ser porque é novidade. Estão agindo como se um Nexus estivesse nascendo naquele covil. Como se o time que pegasse as larvas fosse ganhar o jogo. O Talon tá tentando ir pro top. A visão em volta do dragão foi controlada. Ele vai startar esse dragão, mas eu acho que foi um pouco de ousadia dele. Por mais que o Lee Sin tenha morrido nas larvas, o Lee Sin foi pra base e ele não. O Sanks ainda não gastou o ouro. A Caitlyn tinha ido pra base, o Ezreal e o Rakan vão chegar aí primeiro. Se ele tentar fazer o dragão agora, vai ser coin flip. Não vai dar pra saber ao certo. Mas ele respeitou o bot lane dos caras puxando, tá vendo? Uma luta generalizada no bot e pode ir pra qualquer um dos lados. Imagine só, rola uma TF no Rio, o time dos caras mata o time dele e faz o dragão. O jogo ia ficar Vamos Saci, caralho! Que isso, mano. Eu sou Saci, muito mais difícil. porra! Tudo porque ele tentou forçar um objetivo fora de hora. Ele ainda não foi pra base, vai tentar fazer o dragão de novo, mas dessa vez é diferente. Olha onde tá a wave do mid, ele tem prioridade no mid. A wave do bot, ele tem prioridade no bot. Toda a visão tá controlada, é deles. Agora é deles, cara. O Lee Sin pode até tentar roubar, mas eu não acho que lutar seja uma boa ideia. A Karma mais forte que o Rakan, a Caitlyn mais forte que o Ezreal, o mid inimigo não tava aí, os caras não tinham nada que lutar. O time inimigo tinha 2 boas opções: largar esse dragão quieto ou deixar só o Lee Sin tentar roubar enquanto avança as waves. O Talon não participou dessa luta para avançar o mid. Na minha opinião, ele foi o único player além do Lee Sin que jogou certo.
E você deve estar pensando, o que o Senks tá fazendo aí no bot? Ele tá ajudando a botlane dele a avançar a wave para que os caras possam ir pra base, gastar o ouro deles, recuperar a vida, recuperar a mana. Foi de vala? Foi de vala, mas isso tem mais a ver com o local que eles resolveram ir pra base do que com o ato de ter avançado a wave. Todos os campos dele estão vivos, ou seja, ele poderia fazer rota pro lado que ele quisesse. Só que ele tá indo pro top, provavelmente porque as larvas vão nascer já já. Olha a confiança com que ele entra no rio. Ele tem prioridade no top, ele tem prioridade no mid. Então se começar uma briga no rio, os aliados dele vão chegar primeiro, e não os inimigos. Se ele fizesse isso sem prioridade nenhuma, o Talon ia chegar e assassinar ele junto com o Lee Sin, tá ligado? Ao invés disso tem uma Fiora e uma Lissandra lutando Muay Thai com ele na selva. Agora é só pegar as larvas, suavão, sem ninguém enchendo o saco. A bot lane que ele deu dive no começo do jogo, estão chorando na vara, os caras não conseguem nem chegar na própria torre. A Karma e a Caitlyn estão farmando atrás da T1 dos caras. Tá vendo o que ele fez até agora? Ele fez full clear, muito rápido, muito eficiente. Ele foi na direção da lane dele que tava ganhando. Chegou lá, deu o dive não foi perfeito, mas deu certo mesmo assim. Ele não deixou de farmar pra tá forçando ganks. Ele não invadiu sem prioridade, ele não entrou no rio sem prioridade. Ele não sacrificou todo o plano de jogo dele pra fazer as larvas. Ele não fez nenhuma jogada mecânica pra gente olhar e falar assim, uau, que cara bom, tá de script. Inclusive ele morreu algumas vezes. E todo mundo erra. A Lissandra tá morta, a Fiora acabou de chegar na lane, ele não deveria estar indo pra essas lavas. Todos os campos dele estão vivos, ele poderia estar farmando a selva dele inteira, ele ganhar muito mais ouro, muito mais experiência. Pô, mas ele tá loucão pra essa larva também. Mano. O lance é fazer aquele básico, bem feito, tá ligado? Para de se iludir achando que se fosse seu time, mesmo com prioridade, eles não te ajudariam. Pode acontecer mesmo do time não te ajudar em uma partida ou outra, mas seu time não é ruim em todo o jogo, cara. Você tá achando o quê? Que ele pegou rank 1 na sorte? Ele pegou rank 1 porque o time dele é melhor do que o seu? Claro que não. Outro detalhe, o Lee Sin matou ele aí, eu espero que essa selva esteja limpa, mano. Por que o Lee Sin não roubou o cara? Que doideira. O Lee Sin foi muito amiguinho, nem o Red o cara pegou, velho. Foi tentar gankar mid e morreu. Lembra que eu falei no começo do vídeo que muitas das vezes os adversários nem precisam da sua ajuda pra perder o jogo? Pois é, né, cara? Agora ele terminou de fazer a selva de cima pra baixo, deve estar querendo fazer esse dragão. A botlane dele acabou de levar a torre, mas ele tem que tomar cuidado, o mid laner dele não tá aí. Tem uma ordem certa pra fazer as coisas. Primeiro você pega a pressão, depois você controla a visão e depois você faz a ação. Pegaram pressão na botlane o suficiente pra controlar a visão, mas startar esse dragão aí é coisa de louco, cara. Ainda mais que o time inimigo sabe de tudo. Vai virar uma luta 4 contra 4, eles podem entregar a vantagem aí. Fazer o dragão sem ter pressão é tipo mijar sem abaixar a calça, mano. Não vai prestar. A Lissandra fez o certo, pegou pressão no mid e agora eles vão voltar lá no dragão. Só que eles estão sem o AD Carry, mano. Ainda tá arriscado. A regra é não lutar em desvantagem numérica, mas toda regra tem uma exceção. E como funciona essa exceção? Lembra de eu ter te falado que eu detesto jogar contra Ezreal, porque o único counter dele é ele mesmo? Pois é, essa é a exceção à regra. Antes da luta começar, alguém tem que ser reduzido de 100 para 0. Aí o 4 contra 3 vira 3 contra 3. De quebra ainda deu tempo pra Caitlyn chegar. Dragão do Graves. Agora vai nascer o Arauto. Eles têm visão, mas não tem pressão, e a Karma iniciou. A Caitlyn ainda tá chegando na lane, eles não tem pressão no top, a Fiora teve que ir lá defender. O Talon tá sumido e vai chegar primeiro que a Lissandra, a não ser que ela tenha TP. Tô só um rabo pela câmera. A Lissandra deu TP, mas o Talon não subiu, mano. O time inimigo lutou 4 contra 5. Mas não dava pra saber que isso ia acontecer quando a Karma startou o Arauto. Imagine se o Talon pula esse muro aqui agora. Todo mundo ia de vala. Mas não foi o que aconteceu. O Princeso tava lá no bot.
Agora ele tá indo em direção ao top. Sabe pra quê? Pra conseguir mais ouro. Pode ser farmando ou pode ser o Mordekaiser que vai ficar ali moscando até ele chegar. E agora eu tava pensando nesses objetivos que ele foi sem prioridade, luta em desvantagem numérica. Ele só fez isso depois que ele tava forte. Ou seja, isso não é um hábito, ele não faz isso toda vez. Ele sabe a diferença entre ter prioridade ou não, ter vantagem numérica ou não. Ele não tá indo na cal de louco da karma dele pingando pra startar o Baron. Então eu tenho uma teoria sobre isso, eu não perguntei pra ele. O Uzi, o antigo AD Carry da RNG, ele comprava brigas que ele não poderia ganhar todo jogo. Ele chegava na lane level 1, mano. Ele podia estar de Vayne, ele podia estar de Ezreal, um AD Carry fraco no early game. Ainda assim, ele iria pressionar o adversário. Basicamente, ele testava o adversário. Ele fazia algo que ele não poderia fazer e iria descobrir se seria punido ou não. Se ele não fosse punido, ele ia dominar o jogo, tudo na base do truco. Não tinha uma carta boa na mão, mas ia jogar como se tivesse o Zap e os 7 copas. O Senks parece fazer a mesma coisa. Agora que ele tá com vantagem, ele joga como se tudo fosse dele. Quando não é, ele sai correndo. De vez em quando ele vai de base, mas é isso. E aí tu vai me falar, ah, Túlio, mas você falou que ele era consistente. E ele é. Ele consistentemente pega a vantagem todo jogo. E uma vez que a vantagem tá na mão dele, ele expande até o limite. Enquanto a gente tá trocando essa ideia, ele tá matando o time inimigo todo aí de fundo e roubando o Lee Sin. Tão pingando igual louco pra ele fazer o Baron, mas o Baron é uma jogada arriscada. Não tem comunicação de voz, todo mundo descoordenado, ele vai pelo safe, cara. Ele rouba a selva do Lee Sin e vai fazer o dragão. E com a pressão que ele tá gerando, o time dele também fica livre, o time dele também fica forte pra levar a torre do mid enquanto ele faz o dragão. Assim como o meu jungle na ranqueada, ele também não para de farmar, mas eu vou te mostrar a diferença. O meu jungle nesse momento estaria farmando os lobos dentro da própria selva. Ele tá farmando as pedras do Lee Sin, ele farma a jungle do inimigo. Ele tá dando cover pro time pra Fiora levar a T2. Se não tivesse selva do Lee Sin pra farmar, ele ia estar aqui do mesmo jeito. Então se o seu time estiver ganhando, dá cover pra eles. Quer farmar? Farme a jungle do inimigo. Não fica farmando a sua própria jungle até o jogo acabar, não. Ao invés de ir pra base, ele foi farmar a própria selva. De baixo pra cima, ele vai terminar lá perto daquele... Cover é uma palavra, assim, que acho que dá repúdio nos jungles do nosso servidor, mano. Baron. Eu acho isso aqui troll da parte dele. Os adversários já estão lá perto do Baron. Se os caras resolvem startar isso aí, ele teria que largar tudo e ir pra lá imediatamente. Só que ele tá com muito ouro no inventário. Ele teria que participar de muitas lutas seguidas sem gastar o ouro, saca? A desculpa pra ele estar fazendo isso aí seria ele precisar de um pouco mais de ouro pra fechar algum item importante. Mas se você faz isso à toa, faz isso na ganância, é troll. Soltou aquele arauto do Challenger, né? E bora pra perto do Barão que tá rolando luta lá. Sabe por que eu detesto lutas à toa? Porque você nunca sabe quem vai ganhar, mesmo se o cara estiver forte. A Caitlyn tava fidada, valendo neutralizado. Olha a quantidade de kills, de ouro que esse Graves pegou. E ele só foi de vala, irmão. Entregaram 2 neutralizados gordos pro Mordekaiser. É assim que se perde o jogo. Mas aqui o Sanks tem culpa no cartório, né, mano? E olha como ele tá farmando essa brincadeira. Ele farmou aqui muito, velho. Poderia até ter feito o Baron, mas o Lee Sin morreu debaixo da T2 tentando matar o suporte. Agora ele vai controlar a visão do Baron, só que ele não sabe cadê os adversários, ele não tem pressão em nenhuma das rotas. Se o time inimigo tivesse dentro de uma moita esperando ele, ele ia de vala. Ele joga de um jeito muito abusado, mano. Ele chegou na selva como se esse Baron fosse dele. Os caras colocam Hades, ele tira. Tipo, é meu, velho. Eu não sei se ele vai ver esse vídeo não, mas se for, é o seguinte, Samuel. Seu comportamento vem principalmente de hábitos. Se você vai passar o dia inteiro, o ano inteiro fazendo isso aqui, quando você chegar num jogo importante, no competitivo, você vai fazer igual. Só que lá, os caras vão ter controlado a visão, os caras vão estar numa moita te esperando, você vai de... Bem falado aqui, mano. Que aula mandando as verdades sobre a solo kill brasileira. vala e vai entregar o E sobre a transição da solo kill pro competitivo. Baron do seu time. Os caras vão ser bem melhores e bem mais coordenados do que essa galerinha na solo queue, tá ligado? E não me leve a mal, essa estratégia te levou muito longe, mano. Eu nunca vi alguém ser rank 1, 2 e 3 ao mesmo Takeshi e Yang já foram. tempo. Você com certeza chamou a atenção do cenário inteiro. Só que competitivo e solo queue são dois jogos diferentes. Tipo, quem foi parar a Fiora pra impedir que ela quebrasse a base inteira foi o Rakan, mano. O Lee Sin deu mais valor ao Blue dele do que à própria vida. O cara morreu pra pegar o Blue. No competitivo os caras não vão fazer isso não, tá ligado? Então, mano, já que você fez do League of Legends a sua carreira, tenta jogar de um jeito mais controlado. Espera seu time pra controlar a visão. Não entra no rio sozinho. Pega pressão nas rotas antes de ir fazer os objetivos.
Você tem um potencial imenso, mano, e bons junglers estão em falta no cenário. Muda essa mentalidade de pensar como é que eu vou ficar fidado, porque isso pode te ganhar uns pontinhos na solo queue. Mas um jogo competitivo, a vibe é outra. Você tem que pensar em como eu vou ganhar esse jogo, qual a condição de vitória do meu time e não do seu boneco, entende? Tipo, você joga de Graves, de Thalia, de Bel'Veth, todos esses campeões são carries. A condição de vitória do seu personagem é matar os caras, é ficar fidado e passar uma tonelada de dano. Mas e se você tivesse de Maokai? E se você tivesse de Sejuani, sacou? Esse seu estilo de jogo já não funciona. Você pode ficar 10/0 com uma Sejuani. Se você não jogar junto com o seu time, você vai perder o jogo. Voltando a essa partida. Esse jogo de Graves aqui, eu falo a real, o Sanks foi o suco da solo queue brasileira, né? Ele foi o suco. Ele só farmou, ele só aparecia nas lanes quando tava tendo treta, ele não deu cover pra ninguém, ele atrasou B por item. A diferença é que ele, mano, sabia muito bem o dano dele, o dano dos outros bonecos e desviava das skillshots. Esse daí é o último dragão que falta pra pegar a alma. O time dele tá lutando lá no bot, mas ele cagou, mano. Ele só quer pegar o dragão. Mas o jogo já tá uma bagunça. O Talon tá lá no top, o Ezreal tá lá no mid. É deles isso aí. O único jeito que eles perdem esse dragão é por um milagre do Lee Sin. Acertar o Q e roubar. A Fiora já tinha aberto toda a bot lane. Os caras estão de alma, estão de Baron. É só bater nas torres, velho. Em um jogo normal, a gente finalizaria colocando pressão em várias rotas. Mas esse daqui já virou Stomper. Era só chegar pelo bot. A diferença é que, digitar tipo, foi... o early game ele não flipa. Pra sempre tá bem na hora que as lutas começarem. Mas ele realmente joga bem longe dos como se diz, dos conceitos de competitivo. Eu acho que eu fiz coach com o Santos, não fiz? Eu fiz. Eu tentei ajudar ele nos primeiros pathings, porque realmente os primeiros pathings ele pegava Hell e só farmava. E eu tentei adicionar um pouco de criatividade no primeiro pathing dele. Mas eu nunca cheguei a ver mid-game, não cheguei a focar nesse tempo com ele. Legal.